Você já percebeu que algumas pessoas depois do sexo não sentem paz, sentem vazio, não sentem conexão, sentem tristeza? Às vezes choram, às vezes ficam irritadas, às vezes sentem uma culpa que não sabem explicar. A ciência chama isso de disforia pós-coito. O modelo biomédico diz que é apenas química, é uma queda da dopamina. Mas eu quero te fazer uma pergunta mais profunda. Se só é química, por que nem todo mundo sente isso? Porque o mesmo ato fisiológico produz paz em alguns e angústia em outros. Será que o problema de fato começa no cérebro ou no coração? Hoje nós vamos falar sobre a verdade por trás da disforia pós-coito. Vamos entender o que o modelo biomédico explica sem negar química, mas depois vamos ir além, porque na visão bíblica psicossomática o corpo não inicia o conflito, ele revela. E talvez essa tristeza depois do prazer seja o corpo denunciando um desalinhamento mais profundo. Fique comigo até o final desse vídeo, e porque esse assunto pode mudar completamente a forma como você entende sexualidade, prazer e adoração. Graça e paz, companheiros de tribulação e luta. Esse aqui é mais um vídeo do nosso canal Emoções à Luz da Fé. No seu canal nós falamos sobre as escrituras, a rainha como rainha das ciências, e não somente suficiente, mas superior às ciências humanas, os comportamentos e as nossas emoções. Esse vídeo hoje está muito interessante. Esse vídeo ele foi elaborado a partir de um pedido de uma seguidora nossa aqui do nosso canal Emoções à Luz da Fé, acerca do tema muito interessante, disforia pós-coito, ou DPC. A disforia pós-coito é uma situação que acontece pós-ato sexual. E hoje eu vou trazer aqui a ideia, dois princípios importantes em entendimento acerca da disforia pós-coito, na visão biomédica e a visão psicossomática bíblica, né? Será que a química é a causa ou a consequência, né? Existe esse grande fenômeno que é a disforia pós-coito. O que acontece na disforia pós-coito é que após o ato sexual, ao invés da pessoa sentir paz, muitas vezes ela sente tristeza, vazio, angústia, irritação, sensação de sujeira, choro, uma grande desconexão. E isso pode gerar isso pode ser prolongado, pode ser até horas ou dias. A ciência diz que isso é química, mas será que a causa de fato é química? Ou é a resposta de um corpo que exige algo mais profundo? Hoje, como eu falei, eu quero trazer para vocês esse tema sobre duas visões, em duas lentes. O primeiro é o modelo biomédico, que é o modelo mais aceito hoje. Na verdade, é o modelo mais utilizado hoje no meio acadêmico e no meio dos terapeutas, psiquiatras, psicólogos, e a visão bíblica psicossomática, que também o modelo psicossomático ele também é aderido por uma menor parte desse meio terapêutico, mas é a visão mais correta, na verdade, é a visão bíblica psicossomática, é a visão correta do ser humano. Então, eu vou propor algo um pouco ousado, né? Que a química não é o problema, não é a raiz, ela é meio que a mensageira daquilo que está acontecendo no contexto da disforia pós-coito. Então, o que é que a ciência explica sobre a disforia pós-coito? A disforia pós-coito ela é conhecida como um pós-coito ou disforia, né? Então, o modelo biomédico ele aponta que durante o sexo ele há um pico de dopamina, ou seja, um prazer de recompensa. E existe a ocitocina, que ela entrelaça os vínculos no momento sexual, e também a endorfina, que traz aquele sentimento de euforia. E isso acontece, e dentro dessa liberação química acontece uma ativação simpática. Então, após o orgasmo, o que ocorre? Queda abrupta de dopamina, uma redução fisiológica da excitação e também um retorno ao estado normal, ao estado basal. Então, algumas pessoas, essa queda pode gerar um crash emocional. Isso é uma explicação científica sob a visão do modelo biomédico. Então,
o que acontece? A ciência explica esse mecanismo, mas ela para por aqui. Ela só descreve os eventos que acontecem. E de fato acontece essa questão da ocitocina, do prazer, da dopamina. O modelo biomédico, ele não, na verdade, o modelo psicossomático, ele não joga para fora aquilo que acontece. Há relações químicas. E isso está dentro do escopo, mas só que isso não é a raiz. A ciência ela entende isso como a raiz. Então ele descreve o evento químico, só que ele não responde o que gerou essa vulnerabilidade emocional que a pessoa sente logo após. E aqui é que começa a minha ou a nossa divergência com o modelo biomédico. O que é que a química responde? Essa é uma pergunta fundamental, porque duas pessoas vivem o mesmo ato fisiológico, mas apenas uma entra em disforia? Se fosse química, o efeito seria universal. Então, mas na maioria das vezes não é. O efeito não é universal. Então nós precisamos perguntar o que antecede a química. Na visão bíblica é o coração. Você vai ver nos meus vídeos aqui no Instagram ou para que alguma pessoa que eu atendo me acompanhe, ele sabe que eu sempre falo sobre a visão psicossomática bíblica. Hoje, infelizmente, no meio cristão, os cristãos que são terapeutas, eles falam sobre questões psicossomáticas, só que a base do conhecimento, a base do entendimento humano não é psicossomática na visão deles. Eles pincelam, só que a base é biomédica. Então, qual é a visão bíblica? Agora eu vou falar para você qual é a visão bíblica sobre a disforia pós-coito. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia ela não separa corpo e alma. Isso é muito importante para que você entenda. A Bíblia ela não separa corpo e alma. Então, a Bíblia fala que nós somos uma alma vivente. Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, a Bíblia ela não faz uma dicotomia, ela não separa. Nós entendemos que a Bíblia ela mostra que nós somos um todo indivisível. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele diz que o vosso corpo, alma e espírito estejam apresentados diante de Deus irrepreensível. Ou seja, Paulo ele corrobora com a ideia edênica da unidade psicossomática, de uma unidade. Então, nós não podemos separar corpo de alma, que a Bíblia não faz isso. Ela diz que nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Então, se o que antecede a reação fisiológica é o coração, segundo as Escrituras, então nós precisamos entender que, biblicamente, o coração ele é o centro das crenças, dos desejos, dos afetos, da adoração também e da identidade. Então, na visão bíblica psicossomática, o corpo ele responde ao coração. Então, o sexo ele não é apenas descarga fisiológica. Ele é uma união de significado, ele é uma entrega de vulnerabilidade e uma exposição de identidade. Então, quando nós olhamos para a disforia pós-coito como uma resposta química desregulada ou algo do tipo, nós estamos olhando o ser humano sendo puramente matéria. Essa explicação científica que eu mostrei no início, que eu falei, é uma explicação reducionista da ciência, que reduz o ser humano à matéria. E nós sabemos que nós não somos matéria, somente matéria. Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem, o ser humano, ele foi criado do pó da terra. Então, quando nós olhamos para Gênesis 2:24, nós vemos que Deus ele uniu homem e mulher. Então, ele diz: o homem deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. Nós vemos que isso é ontológico, isso está relacionado ao ser do ser humano, à antropologia correta. E isso não é só físico. A reação não é só física. Antes de ser física, ela começa no coração, biblicamente falando. Então, quando o ato sexual está desconectado de segurança, verdade, compromisso, aliança,
o corpo ele pode, de fato, experimentar o prazer, mesmo sendo consensual e algo do tipo, mas o coração ele experimenta uma ruptura. Então a química ela responde a essa ruptura. Ou seja, quando uma pessoa, mesmo consensual, na maioria das vezes a disforia pós-coito ela está relacionada a uma experiência após um sexo, mesmo que consensual. Então, o que acontece nesse processo? A pessoa ela vai se sentir, ela vai ter uma sensação de angústia, de culpa, de tristeza, mesmo após isso. Por quê? Não havia uma conexão. Possivelmente foi feito o ato sexual, existiam questões no coração, não havia conexão. Essa pessoa estava pensando em algo, a sua mente estava em outro canto, existiam problemas, então essa pessoa ela não conseguiu se conectar. O ato sexual ele não é uma conexão física somente, é uma conexão emocional. Então, o ato sexual é a conexão física e emocional. Se não existir as duas e somente uma, há uma probabilidade muito grande de não existir paz após o ato sexual. É a mesma coisa de uma pessoa se relacionar com o seu cônjuge só por tabela. Não está bem, a situação está mal no relacionamento, e eles se relacionarem somente para que o outro não fique em falta, ou para, como diz o livro de Paulo, não se distancie por muito tempo para que Satanás ele não avance, né, ou haja uma intervenção satânica nessa situação. Então, quando não há essa conexão, não haverá paz após o ato sexual e nem prazer. Então, o corpo ele pode até experimentar o prazer, mas o coração ele experimenta uma ruptura. Uma ruptura. Então, a química ela responde a essa ruptura. E o princípio psicossomático ele traz que o corpo ele não cria o significado, ele reage ao significado. Então, se o sexo ele foi buscado por uma validação de identidade, ou para fugir da solidão, ou para você provar o seu valor, ou para você exercitar poder, você dominar a pessoa, ou para você anestesiar uma dor. Depois que o pico dopaminérgico, depois do pico de dopamina, o que é que sobra? O vazio. A pessoa ela vai buscar validação no sexo. Então, depois que teve o prazer, teve o pico dopaminérgico, o que é que sobra? Nada, um vazio original. Então, o sistema nervoso aí ele reage. Então, a disforia ela é a revelação do conflito entre desejo e consciência, prazer, propósito, corpo e aliança. Então, quando essa ligação é feita, essa ruptura, o corpo ele reage. O perigo do modelo biomédico é colocar toda a experiência humana sendo fisiológica. A ser fisiológica, ela pode ser rotulada como patológica. E aí você precisa ir no médico ou em um profissional para que você possa entender ou regular tudo isso. É claro que pode existir questões físicas válidas, como desregulação de hormônio, no caso da mulher, ou baixa de alguma coisa, de vitaminas, e a pessoa faça a relação sexual ali só para que não haja porque precisa ser feito, o outro precisa, necessita. Paulo diz que o homem não deve negar, a mulher também, o corpo não é dele mesmo, mas é da esposa e vice-versa. Só que não tem essa felicidade toda por ter uma carência física válida. Mas quando nós olhamos no prisma biomédico, explica somente a reação e coloca a reação como a raiz. Só que a raiz é no coração. É por isso que o modelo biomédico ele traz para a gente aquilo que está acontecendo, o resultado, mas não traz para a gente aquilo que está dentro do coração. É por isso que as escrituras é importante. É por isso que o modelo psicossomático bíblico é um modelo superior que explica ao ser humano. Ele não nega a fisiologia, ele não nega que há uma relação biológica, mas ele não traz todo o significado para a biologia, mas sim no início de tudo, o coração. Porque Cristo diz que tudo flui da mente, tudo flui do nosso coração. E existem algumas histórias bíblicas que revelam esse padrão. Eu quero falar para você algumas histórias bíblicas que falam sobre isso. A mais comum está lá em 2 Samuel 13, que é a história de Aminon e Tamar.
Nós sabemos que foi um ato de obsessão. Amnon, ele amou, ele, na verdade, um amor errado. Ele desejou Tamar, sendo a sua própria irmã, e ele foi e fez todo aquele ato, ele se relacionou com ela à força, e depois do ato sexual, o que aconteceu? Um ódio intenso. O texto diz que o ódio ele foi maior que o amor, entre aspas, que Amnon sentia. E isso é disforia. Por quê? Porque o coração ele buscava posse, não aliança. O coração ele buscava satisfazer um desejo pecaminoso, não um prazer bíblico. Então, quando o desejo idolátrico é satisfeito, ele perde o poder ilusório e o vazio aparece. É um ídolo que foi saciado no coração, só que depois da saciação do desejo pecaminoso vem o vazio. A química respondeu ao colapso moral. Então, o resultado foi o que aconteceu: tristeza, culpa, ódio, repudiar. Então, nós vemos que isso acontece e não é a partir do modelo biomédico, só que nós não explicamos, nós esquecemos. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar no final aqui para que você possa assistir, se você não assistiu ou precisa assistir novamente, Criacionista na igreja e Evolucionista na terapia. Então, nós acreditamos no criacionismo, na criação, que Deus fez o homem, na igreja, tudo, mas quando chega para a explicação do ser humano, nós deixamos de lado o Gênesis e nós pegamos mão do evolucionismo. O evolucionismo acredita, a base da boa parte da psiquiatria é evolucionista. Na verdade, a psiquiatria é evolucionista. A maioria dos médicos, eles estão baseados no evolucionismo. E ele vai explicar o ser humano a partir do evolucionismo e não da criação. Então, olhe, por exemplo, também o ato mais que nós explicamos foi de Amnon e Tamar. Mas também existe uma questão de Davi e Batseba. Após o ato daquilo que aconteceu, nós sabemos a história também, está lá em 2 Samuel 11 e 12, a história que ele adulterou, ele se deitou com Batseba. Após o ato, uma ansiedade, um encobrimento de culpa, tentou matar. No Salmo 32, ele começa a descrever os sintomas físicos. Ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Então o corpo ele respondeu ao conflito interno. Não foi a química que criou a culpa, foi a ruptura da aliança que desorganizou o homem inteiro. Então o homem é um ser integral, como nós acreditamos, como a Bíblia diz. Então a visão biomédica, meus irmãos, ele diz que a queda de dopamina leva à tristeza. A visão bíblica psicossomática diz a ruptura de significado, o conflito no coração traz uma resposta química no nosso corpo. Então, a química no modelo psicossomático, qual a Bíblia, ela é baseada nas Escrituras e é bíblico, ele não nega a química. A química, na verdade, ele é subordinado ao pensamento bíblico. O coração, ele lidera, o corpo, ele segue. Nós precisamos entender que quando nós entendemos a visão bíblica sobre aquilo que Deus ele quer para a nossa vida, quando nós entendemos a visão correta sobre isso, nós conseguimos entender que a Bíblia ela é o modelo correto a ser seguido. O modelo biomédico ele só explica muitas das vezes a engrenagem, mas a Bíblia explica o coração que gira essa engrenagem. Quando o sexo ele volta ao seu lugar de origem, o propósito original, o pensamento correto, como aliança, verdade, entrega, uma entrega segura, o corpo ele começa a encontrar coerência. O corpo ele começa a encontrar coerência. E onde há coerência, também haverá paz. Então Deus ele traz para nós essa verdade. Curta, comenta, se inscreva, compartilhe esse vídeo e que esse vídeo te ajude de alguma forma a você entender a partir da perspectiva bíblica o que diz as Escrituras acerca da disforia pós-coito e a visão correta sobre esse fenômeno que acontece com muitas pessoas, para que a gente não possa ser levado a entender esse pensamento, essa ideia que é real à luz do evolucionismo. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo para alguém que você acredita que possa ser abençoado e comente também aqui, deixe o seu comentário, comente o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo.